Irmãos, um texto que nós comentamos e aplicamos na primeira ministração, em referente a mim, né? Esse texto aí de Malaquias 4:6, o Velho Testamento fecha com esse texto e o Novo Testamento começa com esse texto. É interessante que João Batista é aquele que prepara o caminho para quem? Para Jesus. Então, existem elementos no ministério de João Batista. Pode abaixar só mais um pouco aí. Existem elementos do ministério de João Batista que são apontamentos para se receber a Cristo. 4. Sabe que eu conto essas garrafas, né? Não, eu viajo, porque é o seguinte, essas garrafas, elas chegaram na nossa vida. Só que nós não nos preparamos como igreja para recebê-las. Então elas ficam no chão. E geralmente no meu seminário eu conto as vezes que elas caem. Já chegou, em determinada igreja, 28 quedas, entendeu? Eu já contei aqui. Aqui foram 4, entendeu? 5. Vai caindo, aí não para. Porque a gente não está preparado como igreja, não tem nenhum suporte para essas garrafas. Então vir caindo, tem que ver quando tem que levantar para o louvor, para a oferta, aí cai tudo. Então, irmãos, João Batista e Malaquias, eles têm a mesma, assim, é curioso a ideia do Velho Testamento se conectar com o Novo Testamento, com esse versículo. Mas o que eu entendo ser a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? O que seria essa conversão do coração, né, como eu disse da outra vez, do coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais? Você sabe o que eu entendo? Que, de um lado, abaixa só um peidinho de mosquito. Só mais um pouquinho. Isso, maravilha. Então eu entendo que o pai diante do filho e o filho diante do pai tem duas posturas, dois movimentos no coração. No coração. A transformação dos sentimentos, das emoções, das feridas do coração. Então, diante do filho, o pai tem uma postura. Diante do pai, o filho tem uma postura. Mas começou com quem, gente? O texto fala que a conversão começou primeiramente em quem? Os pais. E refletiu aonde? Nos filhos. O texto não começa, e ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Ele começa, e ele converterá corações, pai, filho, papai. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. A pior maldição é a maldição de corações não convertidos, porque é fácil converter Jesus Cristo. A questão é nós nos convertermos uns aos outros, principalmente os pais aos filhos e os filhos aos pais. Então, o que eu entendo que é a postura, o movimento, quando o pai está diante do filho e o filho está diante do pai. Então, o movimento do pai, a postura do pai é de arrependimento e a postura do filho é de honra. O que eu entendo conversão de pais a filhos, de filhos aos pais? Eu entendo que essa conversão no coração fala: filho, eu errei com você. Eu não te criei com princípios. Eu tomei decisões que afetou sua vida. Então esse é o coração convertido. O coração que está diante dos seus filhos em arrependimento. O arrependimento. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira postura é o quê? Arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Então, diante dos filhos, o pai tem um coração de arrependimento. E diante do pai, o filho tem um coração de quê? Pai, eu te honro. Pai, eu te honro. Agora me responda. Escute. Qual o grande problema que eu lido com praticamente todo o seminário que eu falo desse conteúdo? Amado, isso é assim, que quando a gente vai trabalhando muito com conteúdo,
a gente começa a descobrir quais são as reações das pessoas, como é que elas reagem, né, diante de uma mensagem. E às vezes você tem até que trabalhar algumas coisas para poder alcançar melhor o coração das pessoas. Então, se você perguntar para mim assim, Eurípides, quando você, na sua experiência com essa palavra de pai se arrependendo e filho se arrependendo, pai se convertendo e filho se convertendo, qual é a palavra que eu percebo? A palavra é: pais têm dificuldade de reconhecer esse arrependimento e filhos têm dificuldade de honrar esses pais. Então, na cabeça do pai ele fala: mas eu não tenho culpa das escolhas que ele fez. E o filho fala: como é que eu vou honrar esse pai que fez isso por mim? Porque o pai sempre, esse é um padrão que se repete na maioria dos eventos que eu participo. A dificuldade dessa pessoa reconhecer. Vou falar uma coisa para você, eu tenho um problema aqui, amado, que eu estou enfrentando. Eu estou com uma prótese aqui. E foi um problema de um dentista que errou lá num procedimento quando eu tinha 18, 19 anos. De 2 canais que ele fez errado. E esse canal desencadeou numa infecção que comeu parte da minha mandíbula, que teve que arrancar os dentes. E uma infecção terrível, né? Que hoje a gente sabe que infecção nos dentes mata. Mas posso falar uma coisa? Se a gente for parar para pensar, não foi o dentista que errou. Quem errou nesse processo? Eu. Tudo começou com uma pequena cárie, que depois virou um problema sério, que depois virou um problema sério, que depois virou outro problema mais sério, que hoje tem risco de vida. Mas começou com uma cárie. Começou com um dente, uma escovação que eu não pratiquei, uma coisa simples. Amado, eu vou usar a mesma expressão que Jesus fala: crede em Deus e crede em mim também. Todos os casos que eu acompanhei, quando você vai entrar na história, você vai ver lá uma negligência de um final de semana que não acontece, uma atenção que não dá. O que é mais traumático? Hoje a Ieda falou sobre trauma. O que é mais traumático? Uma noiva ser traída pelo noivo ou uma esposa ser traída pelo namorado, pelo esposo? O que é mais traumático? Os dois. Os dois. Depende da estrutura de cada um. Ah, mas eu criei meus filhos tudo igual. Esse é o problema. Cada um tem uma estrutura emocional. O que não é problema para um filho vai ser problema para o outro filho. E às vezes você acha que porque sua postura de enfiar no mercado de trabalho, trabalhar e vida ministerial, amado, vou falar uma coisa para você: se tem uma coisa que nós, pastores e líderes, erramos, é achar que só porque a gente está cuidando da obra de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, eu costumo falar que essa frase é do inferno. Lá tem um caldeirão no Satanás que ele fica lá rodando aquele caldeirão, aí pula uma frase assim, aí pega essa frase e joga no mundo. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida da sua. Não cuida. Deus não cuida daquilo que é nossa responsabilidade. Não cuida. Se tem uma coisa que é responsabilidade nossa, é cuidar dos nossos filhos. Então, essa frase de que eu não sou culpado pelas escolhas que você fez, tudo bem, você não é culpado da escolha que seu filho fez com a homossexualidade, é uma decisão dele. Mas vamos pensar lá onde começou isso. Na ausência, na superproteção. E qual que é a grande dor que a gente encontra nos filhos? Eu não vou honrar esse homem, eu não vou honrar essa mulher. Então, arrependimento, que então, resumidamente, o que eu entendo? O que eu entendo? Diante dos filhos, os pais se arrependem. Diante dos filhos, os pais se arrependem. Diante dos pais, os filhos honram. E o que os pais têm que arrepender? Olhar para si mesmo. E o que os filhos têm que fazer? Honrar incondicionalmente. Amado, eu não trabalho com exceção, eu trabalho com a regra. Tem exceção? Tem. Mas não é com a regra, não é com a exceção que a gente trabalha com a regra. Tudo que a minha geração de pais irresponsáveis quer é uma exceção para justificar toda a doença que está vivendo dentro de casa. Tem exceções na Bíblia? Tem.
Mas quando a Bíblia me apresenta as maldições, as disfunções, as mortes, os abusos, os assassinatos, as guerras, sempre tem a ver com os pecados dos pais. Todos os casos, amados. Todos os casos. Adão pecou e resultou na primeira morte entre irmãos. Noé pecou e na verdade, lá, o desrespeito de Cã amaldiçoou o neto dele, que era Canaã. Abraão, com suas escolhas entre Ismael e Isaac, geraram filhos que, com os conflitos, estão até hoje aí. Ló, com sua falta de liderança moral, levou seus filhos ao incesto. Isaac, com seu favoritismo por Esaú, criou rivalidade destrutiva com Jacó. Jacó, favorito de José, despertou ódio e inveja nos seus filhos. Eli foi negligente na disciplina de seus filhos e desonraram como o sacerdócio do que Deus tinha colocado. Samuel liderou Israel com zelo, mas falhou em corrigir os desvios de caráter de seus filhos. Geazi, sua ganância por dinheiro, problema financeiro, trouxe maldição sobre a família dele. A lepra de Naamã passou para a família de Geazi. Davi, a sua passividade permitiu tragédias familiares, como o caso de Tamar e Absalão. Ezequias, após ser curado, descuidou de preparar sua casa espiritualmente, o rei Ezequias. Manassés, um rei iníquo, que levou todo o Judá à corrupção. Saul, sua inveja, destruiu sua família, afetando principalmente Jonatas. Jeroboão introduziu a idolatria que começou na sua casa. Jeú, sua violência marcou terrivelmente a sua família. Ele tinha muita violência na vida dele. Jefté, um conteúdo muito bem aplicado na EFOL, nem precisa falar. Judá, sua irresponsabilidade, trouxe vergonha e complicações familiares com Tamar. Você está entendendo? Quando você olha para toda essa turma aqui, amado, sempre foi a negligência de um pai. Então, na Bíblia, você vai ver muito mais argumentos para mostrar o erro dos pais do que propriamente um pai que fez tudo certo. Eu não trabalho com a exceção, eu trabalho com a regra. Via de regra, amado, é isso. Então eu preciso trazer para a minha geração essa realidade. Esse tempo atrás saiu um curso pelo 2D de Teologia lá do Iago Martins, que era idolatria familiar. E o tema é o problema das pessoas idolatrarem suas famílias. Eu falei, gente, a minha geração idolatra a família. De onde está todo mundo enfiado no mercado de trabalho, enfiando filho em creche? Entendeu? Amado, maravilhoso a literatura lá do Peregrino, meu Deus. Um dia eu estava lá, saiu o Peregrino lá em filme, Coloquei lá o filme Peregrino. Eu tinha lido Peregrino lá na minha adolescência, e agora saiu em filme, eu estava feliz da vida. De repente eu estou vendo o Fardeiro, lembra do Fardeiro? Chegando diante da família dele, falando, gente, eu entendo que a salvação é individual, mas ele chegou diante da família dele e falou, vamos sumir daqui, porque esse mundo vai ser destruído, vai cair um dilúvio, um problema nessa cidade aqui, vai inundar tudo de fogo, vai derramar fogo. Aí a esposa dele falou assim, nós não vamos. A filha falou, não vamos. E eu falei, então fiquem aí, que eu vou salvar minha vida. Eu falei, essa mensagem para minha geração não serve. Serviu lá no passado. Para minha geração, falar para o cara correr atrás da salvação dele e deixar a família morrer, meu irmão, isso não é pedagógico para minha geração. Para minha geração, nós temos que bater de frente com a nossa negligência familiar. Então, diante dos filhos, eu preciso estar diante dos meus filhos, me arrependendo. Corações convertidos, pais convertendo aos seus filhos em arrependimento e filhos convertendo aos seus pais em honra.
Então, quem fez o meu seminário de disfunção familiar sabe muito bem. Quem já fez meu seminário de disfunção familiar, recebeu meu conteúdo. Eu fico sexta, o sábado, o dia todo falando da disfunção familiar, para depois falar da força dos pais. Por quê? Porque eu preciso que a gente entenda e os pais olhem para dentro deles e falem assim, olha, onde foi que eu errei nesse processo? Entende? Onde foi que eu errei? E ao mesmo tempo eu preciso trazer uma palavra para os filhos e falar, pois é, eles erraram. Mas isso não muda o fato que você tem que honrá-los. Então, diante dos filhos, os pais se arrependem. Diante dos pais, os filhos os honram. Ponto final. Para mim, isso é pais se convertendo e filhos se convertendo. Mas enquanto cada um está de um lado falando, eu não mereço, eu não fiz nada de errado, você não tem o direito de me honrar. E essa ferida da mãe é um dos pontos que, assim, eu tenho percebido, que eu comecei a ministrar, e a gente começa a ver um certo comportamento, uma certa reação das pessoas, e eu fui percebendo, amado, que a ferida que a gente carrega em relação à nossa mãe, e agora eu estou do outro lado, agora eu não estou mais falando com os pais, amém? Quem não é pai, quem não tem filho aqui, levante a mão. Então é perfeitamente confortável para vocês. Sim ou não? Perfeitamente confortável. Mas nós pais, meu Deus do céu. Eu tenho 2 filhas em casa, gente. Uma de 7 e outra de 9. O João Pedro está aqui, firme no Senhor, casou jovem, está com a esposa dele, deu certo. Mas eu ainda tenho uma de 7 e uma de 9. O pastor Luciano Subirá falou uma coisa fantástica. Ele falou assim, eu decidi que eu não iria escrever nenhum livro sobre família até ver meus filhos derem certo. Até ver que os meus filhos deram certo na vida. Então, assim, eu estava até falando com o Zé Maurício. Zé Maurício, Luciano Subirá, Cote, é inspiração. Luciano Subirá e Cote é inspiração. Porque parece que os caras nunca pecou na vida, entendeu? Uma mulher só, pô, você vê a história do Luciano Subirá, meu Deus, o cara tem uma experiência de pregar com 14 anos. O outro vai lá, sabe? Meu pastor Paulo Júnior me converte com 14 anos de idade. Esses caras é inspiração para a nossa vida. Você vai ouvir a história dos caras, os caras convertem lá com 12 anos e é evangelista e já vai para o seminário. Eles são inspiração para nós. Eu sou esperança. Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. Eu sou esperança, amém? Falei para o Zé, nós somos esperança para as pessoas. Porque olha o estrago que a gente fez na vida. Olha o que Deus fez. Isso é uma esperança para nós. Então, Luciano Subirá, Cote, é inspiração. Tudo que a gente deseja ser na vida. É tudo que você sabe que Deus pode fazer. Mas, então, diante dos pais aqui, diante dos filhos, está confortável. Quem não tem filho, que não tem filho aqui, está confortável. Então, mas quando a gente fala de filho, eu estou falando para quem? Não, quando eu falo de filho, eu estou falando para todo mundo aqui. Quando eu falo de alguém que tem que cuidar dos filhos de forma correta, eu estou falando só com os pais. E quem não tem filho fica numa condição saudável, confortável. Mas quando eu falo de honrar os seus pais, eu estou falando com quem? Todo mundo. Todo mundo aqui. E eu queria voltar nesse assunto da mãe, né? Mãe, nosso primeiro amor. Mãe, nosso primeiro. Queridos, a relação com a nossa mãe é a relação mais importante, mais duradoura na nossa vida. Porque a relação com a nossa mãe começou antes da gente nascer. Você concorda comigo? O seu relacionamento com sua mãe começou antes mesmo de você nascer. Inclusive, existem vários estudos da epigenética que diz que nós não recebemos apenas uma carga genética. O que é carga genética? Tudo aquilo que eu recebo lá, né? De cor do cabelo, né? Aquela carga genética que eu recebi lá da minha mãe. Mas a epigenética fala de uma carga de memória celular. Uma vez eu estava num almoço e tinha uma mulher que ela era tinha doutorado na célula, em estudar sobre célula, ela sabe tudo sobre célula, professora sobre célula,
E eu fiz uma pergunta para ela: existe memória na célula? Eu tinha lido sobre isso, estudado sobre isso. Ela falou: sim, existe. Eu falei: a memória está onde? Ela falou: na membrana. Lembra lá da membrana? 3 micro, membrana, citoplasma e núcleo. Aonde consiste a memória da célula? Ela falou: na membrana. Então hoje a epigenética sabe, amado, que nós recebemos inclusive a memória celular da mãe. A memória celular da mãe. Aquilo que acontece com a tartaruga Tamar, a tartaruga do projeto Tamar. A tartaruga vai lá, bota um ovo lá na praia, e aí se aquelas tartaruguinhas sobreviverem, elas vão dar a volta no continente lá, fazer toda a viagem delas. E quando elas forem botar os ovos, elas vão para onde? Mesmo lugar que a mãe dela botou os ovos. Só por que ela sabe disso? Memória celular. Aquele gatinho que você tem lá na sua casa, onde ele vai lá, cava um buraquinho lá, depois ele faz cocô e cheira, depois joga terra, cava, cheira e joga terra. Você sabe por que ele faz isso? Porque existe uma memória celular nele. Porque os ancestrais dele tinham que esconder as fezes para não ser pego pelos predadores. Como é que ele sabe disso? E nós, seres humanos, carregamos memória celular. Isso é tão forte, amado, que às vezes a gente não sabe por que existem certas dores e angústias em nós. A neurociência chegou à conclusão que a nossa personalidade... O que é personalidade? Como eu funciono. E você não nasce com a sua personalidade é formada. E a nossa personalidade já nasce com profundas influências gestacionais da nossa mãe. Inclusive o nosso sistema límbico, né, que reside toda a memória, né? O nosso sistema límbico, ou amígdala cerebral, ela é conectada com o sistema límbico e a amígdala cerebral da mãe. A amígdala cerebral é tudo que a gente tem de emoção, raiva, medo, angústia. A amígdala cerebral da criança é conectada com a amígdala cerebral da mãe. E a neurociência chegou à conclusão que tudo que a gente sente, as emoções que nós temos, as sensações que nós temos, nós herdamos inclusive da nossa mãe. Quem Deus te usou para trazer a vida? Quem Deus te usou para te trazer ao mundo? Sua mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Foi sua mãe que deu o primeiro alimento para você. Foi sua mãe que te alimentou. Os primeiros nutrientes do seu organismo, do seu corpo, foi sua mãe que deu. A primeira pessoa que te serviu foi sua mãe. A pessoa mais generosa da sua vida foi sua mãe. Porque ela te deu sangue, ela te deu os nutrientes dela. Pelo menos 9 meses ela nutriu você dentro dela. Foi a única vez que o seu coração bateu dentro de alguém. Que o seu coração, você viveu dela, dentro dela. Sua primeira morada foi dentro dela. Tem um psicólogo e psicanalista, John Bowlby. Ele escreveu um livro chamado Laços Afetivos, né? E John Bowlby, que é o criador da teoria do apego, muito interessante, aconselho que você ler sobre a teoria do apego. Ele fala: toda criança possui uma necessidade instintiva de criar vínculos. Esse impulso é emocional, mas acima de tudo está ligado à sobrevivência. A criança se vincula à sua mãe como sobrevivência, como recurso de sobrevivência. Irmão, você vai ter experimentos na internet de macacos que eles são colocados em várias situações de ausência de mãe, de não ter ali a mãe perto deles, eles enlouquecem. O comportamento de um macaco que sobrevive, que vive com a mãe, é completamente diferente do macaco que fica sem a mãe dele. Você sabia que os animais mais violentos do mundo animal, eles são violentos porque eles não vivem processo de amamentação? Você sabia que os animais que são mais violentos, quanto mais um animal não é amamentado pela mãe, mais violento ele se torna? E você sabia que muito problema de raiva, ataques de ira, problemas de raiva tem a ver com falta de amamentação?
como criança desmamada, assim eu sou nos seus braços. A criança desmamada, ela descansa. Equilíbrio emocional, descanso. Essa questão da amamentação, da conexão com a mãe é algo tão interessante, amado. Tem um experimento na internet que fala de por que eu falo de macacos e ratos e isso? Porque nós temos existe algo no cérebro dos mamíferos que só acontece nos mamíferos, que é a questão do sistema límbico. Macacos, ratos, mamíferos têm sistema límbico. Macacos, ratos são traumatizados. Cachorro é traumatizado. Você bate num cachorro e ele passa por trauma. Cachorro tem medo. Você nunca vai ver uma aranha com medo. Um crustáceo com medo. Você nunca vai ver Os mamíferos sentem medo, porque há vínculo materno, a amamentação. Quanto mais a criança, o primeiro apego da nossa vida é com a mama da nossa mãe. É o nosso primeiro apego. Quanto mais amamentado você foi, mais emocionalmente equilibrado você é. O primeiro vínculo saudável da sua vida foi com a mama da sua mãe. A primeira vez que o seu olho, quando você está amamentando, o seu olho, quando você está amamentando seu filho, é aquele olhar que produz o vínculo. Amados, a mãe. Olha que quando eu li sobre isso, Daryl Miller fala sobre isso. Daryl Miller fala que a palavra gratidão, lá no original da palavra gratidão, significa útero. Útero. Pessoas gratas são pessoas que tiveram mãe na sua vida. Pessoas generosas. Pastor, eu não sei porque eu tenho problema sério de ser generoso. Quando você vai na história dessa pessoa, problema com a mãe. Sabe por quê? Quem foi a pessoa mais generosa na sua vida? Sua mãe. Inclusive, mulheres são generosas. Via de regra, as mulheres compartilham. Queridos, quando a gente fala a respeito da ferida da mãe, nós estamos falando aí, inclusive eu disse a respeito até dos experimentos dos ratos. Foi feito um experimento onde colocou 3 grupos de ratos. O primeiro grupo tinha um ninho grande, uma sala praticamente do tamanho desse aqui, e era um grande labirinto de acrílico transparente. E havia um ninho no meio desse labirinto, uns grupos de ratos, com a mamãe, outro experimento desse tamanho aqui, do mesmo tamanho, um acrílico, um labirinto, no meio um ninho, e a mãe fora do acrílico. Ela não estava tendo contato com os filhotinhos lá no ninho. O terceiro grupo não tinha mãe. Primeiro grupo, os ratos bonitos, saudáveis, gordos, iam lá, entravam no labirinto, decoravam o labirinto, comiam o queijo, voltava, ainda davam uma mamada na mãe. Segundo grupo não tinha mãe. Extremamente irritados, nervosos, extremamente agressivos. Olha que curioso. Só deles olharem nos olhos da mãe, eles acalmavam. Só de olhar no olho da mãe, eles ficavam calmos. Quem é mãe sabe disso. A criança fica buscando a mãe com o olhar o tempo todo. O terceiro grupo não tinha mãe. Agressivos, entrava no labirinto, não conseguia decorar, morriam secos de fome. E quando não morria de fome, porque ficava preso no labirinto, eles se atacavam um ao outro até morrer. Foi provado nesse experimento e vários outros experimentos que a mãe é o nosso equilíbrio emocional. Escute, bebês morrem quando não são cuidados. Mas não é uma morte, irmãos. A Ieda falou isso aqui hoje. Mas não é uma morte física. Claro que é. Claro que é. Os bebês, se eles não forem cuidados pelas suas mães, sozinhos, eles vão morrer ali. Sim ou não? Mas essa perda dessa mãe, essa criança que com 4 meses vai para uma creche, essa criança que não tem mãe junto com ela, ela viveu, ela não está escutando os líquidos, mas o primeiro barulho que a gente ouviu foi o coração da nossa mãe. Isso é cognitivo, gente. Criança está com o sistema límbico dela, com a amígdala cerebral, que é a mesma coisa, com 45 dias de vida intrauterina. Com 45 dias de vida intrauterina, a sua amígdala cerebral está pronta. O que é a sua amígdala cerebral? Medo, angústia, raiva, amor, arrepio.
todas as emoções que você tem na vida é produzida pela sua amígdala cerebral. E a neurociência descobriu que a criança tem a amígdala cerebral conectada com a amígdala cerebral da mãe. Quando a mãe sente raiva, medo, rejeição, a criança sente também. Crianças nascem traumatizadas. Crianças nascem traumatizadas. Crianças nascem com profundo medo. Uma mãe chegou para mim e falou assim: pastor, meu filho tem tanto medo, tanto medo, tanto medo. E ela estava com 3 anos de idade. Eu perguntei para ela, quando ela falou isso, eu falei assim, pastor, não sei o que eu faço, ele morre de medo. Eu falei assim, lá em Nova Mutum, cidade do Anderson, lá, da esposa dele. Aí eu falei assim, me responde uma coisa. O que aconteceu? Eu sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu há 3 anos atrás? Ela falou, não sei. Você estava grávida dele há 3 anos atrás. O que aconteceu? Foi a pandemia. O que você sentiu a pandemia inteira? Muito medo. Muito medo. Aí foi quando eu disse, seu filho nasceu já com trauma. Muito medo. O medo que a criança teve durante a gestação. Criança sente. Então, só que esse medo aqui, essa morte, né, que os bebês morrem quando eles não são cuidados, é a morte desse mesmo, das suas emoções. Eu estava falando com a Ieda, eu falei, Ieda, sabe aquela hora que você falou? Eu falo isso no meu livro Traumas. Meu livro Trauma é só sobre isso. O que eu entendo que é um trauma? Trauma eu chamo a experiência da lagartixa. O que a lagartixa faz para ela não morrer? Ela solta o seu rabo. Ela desconecta do seu rabo. Ela perde uma parte dela para sobreviver. Quando a criança passa por um trauma, para ela conseguir sobreviver, ela abre mão da vida dela. Abre mão dos dons, abre mão da vontade de sonhar. Aquilo que é parte dela, ela perde. Por isso que um dos processos de curar as pessoas do seu trauma é reconectar ela com quem? Com ela mesma, com aquilo que ela perdeu, com a criatividade, com a espontaneidade, com a espiritualidade que a gente perde por conta do trauma. Amado, nós seres humanos nascemos com uma incapacidade, uma enorme incapacidade cognitiva, amada. A nossa incapacidade, nossa condição cognitiva é assustadora quando a gente nasce. Você sabia que um cavalo nasce com uma capacidade cognitiva melhor que um ser humano? Um cachorro nasce com uma capacidade cognitiva melhor que um ser humano. Um cavalo nasce, o que ele está fazendo em poucas horas? Ele corre, pulando. A gente demora 1 ano, 2 anos para andar. A gente só raciocina depois de 3 anos. O nosso cérebro só está pronto com 23 anos de vida. O que é um cérebro maduro? Tomada de decisão, controle de impulso e julgamento. A gente só toma decisões, controla impulso e julga depois dos 23 anos, de forma correta. Nós somos extremamente limitados. Um bebê não tem capacidade nenhuma. O Thomas, se a mãe dele abandonar ele, o que acontece com ele? Ele morre. Morre. Por isso, amado, que nós seres humanos, os mamíferos, mas principalmente seres humanos, nós nascemos com uma necessidade enorme de estabelecermos vínculos. Eu posso pegar um urso panda, colocar aqui dentro de um espaço que tenha lago, que tenha bambus, e eu deixar esse urso panda lá dentro. Esse urso panda vai vir. Eu nunca vi um urso panda. Ele está sozinho lá. Você sabia que ele vai ser um urso panda? Ele vai ser urso panda. Ele vai comer igual um panda. Ele vai gostar do bambu. Ele vai rolar igual um panda. Se eu pegar uma outra gaiola e colocar ali uma arara azul, e eu deixar aquela arara azul lá durante anos, sem nunca ver uma arara azul, ela vai ser uma arara azul? Vai. Ela vai cantar igual uma arara azul. Ela vai voar igual uma arara azul. Mas se eu pegar um ser humano recém-nascido, colocar dentro de uma cápsula, e ele receber respiração, oxigênio, comida, tudo que um ser humano precisa para desenvolver, e ele não ter nada que possa matá-lo, e eu abrir essa cápsula depois de 30 anos, sem ele nunca ter visto um ser humano, o que eu vou encontrar lá? Um monstro. Ele não vai raciocinar, ele não vai pensar, ele não vai ter consciência dele. Não há
consciência, não tem, você não consegue ter consciência. Ararazu vira ararazu, o urso vira urso, o leão vira leão. O ser humano só é ser humano se o outro existir. Se o outro não existir, o meu eu não existe, não existe fala, não existe percepção. Ele vai se rastejar, ele vai... Se ele sobreviver, porque ele vai desenvolver a loucura, ele vai comer a própria língua, ele vai ficar louco. Olha só o quanto nós, seres humanos, temos necessidade do outro. Tem um outro experimento na internet que mostra 3 grupos de crianças. Uma criança diante de uma sala, mesa, brinquedos, a criança senta. O outro grupo, mesa igualzinho ao outro grupo, outra criança, igual a outra sala, os mesmos brinquedos. O terceiro ambiente, a mesma coisa. Só que a primeira criança tem uma mãe saudável, um pai saudável. Eles estão ali vivendo a sua vida de família, funcional, uma família saudável. Com todos os desafios de família, mas família saudável. A criança chega, brinca, e de repente ela fala, quero sair. Por que eu estou sozinha aqui? Alguém abre essa porta, eu quero ir embora. Segunda criança, mãe alcoólatra, pai alcoólatra. Ela senta, brinca um pouquinho, baixa a cabeça, brinca um pouquinho e abaixa a cabeça. A terceira criança tem crise de pânico. Ela não vê os brinquedos, ela encolhe e fica lá. Essa terceira criança, ela mora em lar, casa de passagem, abrigo. Você está vendo? Amado, trauma afeta profundamente o nosso cognitivo. Por isso que o vínculo adoecido, o que toda criança precisa ter na vida? Um vínculo saudável com a mãe dele. A base de toda a nossa saúde emocional é nossa mãe. O vínculo com o peito da mãe, o vínculo com o colo da mãe, o olhar da mãe, os sons da mãe. A criança escutou os sons internos da mãe durante 9 meses. A nossa maior necessidade ao nascermos é estabelecermos uma qualidade de vínculo saudável com a nossa mãe. Só que quando esse vínculo é adoecido com a mãe, isso afeta profundamente o cérebro do adulto. O cérebro de um adulto que não possuiu vínculo saudável com sua mãe na sua primeira infância é completamente diferente do cérebro adulto de uma criança que não teve um vínculo saudável. Empatia, compaixão, afeto, espontaneidade, criatividade, tudo isso entra em comprometimento. Nosso cérebro se desenvolve de forma saudável ou adoecida com a interação da nossa mãe. Por isso eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Filho, me arruma uma água, fazendo um favor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a qualidade do vínculo que você estabeleceu com sua mãe? Qual foi a qualidade do vínculo estabelecido com sua mãe? Sabe por que a gente tem que responder essa pergunta? Porque é justamente a partir da qualidade do vínculo que você teve com sua mãe que vai determinar o padrão de vínculos que você vai ter na sua vida. O padrão de vínculo afetivo que você teve com sua mãe ou não teve vai determinar a maneira como você se vincula às pessoas. E se esse vínculo que você teve foi um vínculo profundamente adoecido, é quase impossível você ter vínculos saudáveis na sua vida. E é este padrão de vínculo que nós reproduzimos ao longo da nossa vida em todos os nossos relacionamentos. Isso significa que é a nossa mãe que define a qualidade dos vínculos da nossa vida. É a nossa mãe. Mas, infelizmente, esse vínculo, que deveria ser um vínculo seguro, seria um vínculo de amor, um vínculo de entrega,
um vínculo de nutrição, de cuidado, muitas das vezes é um vínculo, foi um vínculo extremamente doentio, extremamente tóxico, extremamente traumático. Eu não preciso nem pedir para você levantar a mão aqui. Quem viveu isso? Tem um filme que chama O Mínimo para Viver. Quem já viu esse filme? Muito bom. Por ser palestra, né? Infelizmente a gente tem que dar spoiler. O filme O Mínimo para Viver fala de uma anorexa. Quem não sabe que é anorexia, aquela pessoa que come. E come não, ela não come, né? Que olha para si, nunca come, ela sempre está seca. Ela tem uma distorção da própria imagem. E é um filme que vai contando lá, já começa ela fugindo de uma casa de uma clínica para outra, e quem cuida dela é a madrasta. E a madrasta liga para ela, fala, por que você não quer ficar? Ela não quero. Aí um dia ela chega para a madrasta dela, ela fugiu de uma clínica, ela falou assim, por que você não me deixa morrer? Me deixa morrer. Eu quero morrer. Eu não quero viver, eu não tenho alegria em viver. E aí ela fala para ela, falou assim, eu sei que você odeia sua mãe. Porque a mãe dela abandonou ela no dia que ela nasceu para viver com outra mulher. Ela acabou de ganhar uma bebê, amamentou ela a primeira vez, tira ela do peito, entrega para alguém lá, para o pai ver, e vai viver com outra mulher. E ela nunca teve contato com a mãe. O homem casa, tem outra esposa. Mas tem um momento lá assim, ela vai mostrando toda a crise dela, ela vai no restaurante com o namorado dela, aí os dois são anorexos, ela bota a comida na boca e só finge estar comendo e joga fora. Toda hora ela mede lá, ela come alguma coisa, ela vai lá e faz um monte de exercícios para poder perder aquilo que ela comeu. Mas é seca. E tem um momento assim que ela vive toda a jornada de dor dela e ela decide ir na mãe dela. Tem toda uma trajetória dela pegar um ônibus, dela passar por um deserto, tem um deserto que ela desce num ponto antes, e ela vai até chegar na casa da mãe dela. Isso é minha percepção. Quando ela chega na casa da mãe dela, as duas casadas recebem ela, a outra ficou sem graça, a mãe fica muito sem graça. Ela fala, filha, eu sempre tive muita vergonha de te receber. E ela fala, mãe, eu só estou aqui para te ver. Porque eu quero morrer. Eu quero morrer, mãe. Eu não consigo viver. Eu não tenho alegria na minha vida. E ela fala, filha, eu não tenho como te hospedar, mas eu tenho uma... Não tinha quarto. Mas eu tenho uma cabana. E a cabana tem forma, assim, uma forma de uma barriga. Foi minha percepção. Ela é arredondada. E as duas sentam e a câmera pega assim, mostrando as duas lá dentro e aquela barrigona assim. Ela fala assim, filha, minha terapeuta, que eu tenho muita culpa. Eu tenho muita culpa por tudo que eu fiz. E eu estava na minha terapeuta e eu falo para ela que você quer morrer e não quer comer. Ela falou assim, eu acho que é porque eu não te amamentei, por isso você não vai te comer. Ela falou, filha, se eu te dar uma mamadeira, você quer viver? Ela não sabe responder. Aí depois que elas tiveram, elas se conectam. O filme mostra assim, a conexão da alma das duas. Ela fala assim, mãe, me dá mamar. Ela deita no colo da mãe. A mãe pega a mamadeira e amamenta ela. E ela fala, mãe, eu quero viver. Queridos, a nossa mãe é a força da vida. Pessoas que têm problema com suas mães não têm alegria de viver. Por que você acha que não quer viver? Por que você não tem alegria de viver? Quando você vai na história das pessoas, é muita dor. Eu fui abandonado por minha mãe. E eu era um cara muito doido, gente, assim, muito doido. Sabe? Muito doido, meu Deus do céu. E quando eu comecei a estudar sobre maternidade, cara, assim, parece que tem aquilo que eu já vivi de me reconciliar
com a minha mãe no meu coração e perdoar meu pai. Eu comecei a estudar sobre a questão do feminino e eu comecei a perceber, Deus, o tanto que eu queria me conectar com essas mulheres, mas não era minha mãe. E hoje foi feita essa pergunta sobre cuidado, né? Eu queria responder, depois eu falei, não, vou responder na hora lá. Quando eu fui escrever sobre mãe, sobre estudar sobre mãe, tem mais ou menos uns 3 anos, eu literalmente fiz um mergulho. O Paulo falou isso hoje. Tem pessoas assim que para ministrar são pura emoção. Eu sou pura emoção. Eu entendi que eu sou assim, eu me conecto com as dores das pessoas e eu vou ali, é assim que Deus me usa. Eu comecei a chorar demais nas minhas pregações. Eu falei, Deus, por que eu estou chorando? Ele falou assim, eu uso o seu quebrantamento para quebrantar as pessoas. E eu comecei, e uma das coisas que eu fiz para conseguir descobrir foi uma pergunta, foi uma aula que eu dei. Talvez você que já me ouve há muito tempo já ouviu falar isso. Se você me ouviu falar, você levante sua mão. Já ouvi você falar isso. Eu sempre falei o seguinte, alguém pergunta para mim, o que você sente pela sua mãe que te abandonou? Eu tinha 1 ano e 3 meses, ela literalmente me deixou na porta da casa de alguém. Eu falei, gente, eu não sinto nada por minha mãe. Minha mãe é como se fosse uma tia distante. Quem já ouviu falar isso aqui? Minha mãe é como se fosse uma tia distante. Não tem sentimento nenhum por ela. Eu vi minha mãe 2 vezes na vida. Mas eu converso muito com a minha mãe, mando mensagem para ela, tal, no WhatsApp. Eu tenho 36 anos que eu não vejo minha mãe. Eu vejo ela, falo com ela por internet. Mas alguns anos atrás, eu liguei para ela e falei assim, mãe, minhas filhas já estão grandes já, você até hoje não conheceu minhas filhas, eu queria muita gente. Eu estou programando com a minha esposa aqui, nós vamos no Natal aí. Ela falou, não vai vir não. Não vai vir não. Aí eu cheguei para o Zan e falei assim, meu amor, minha mãe falou que não é para ir de lá. Aí o Zan falou assim, como é que você sente sobre isso? Eu falei, nada. Eu fico preocupado com isso. Eu falei, por quê? Meu amor, como é que você não sente nada? Você tinha que sentir pelo menos raiva. Eu falei, meu bem, eu nunca... O que eu vou sentir? Eu já perdoei minha mãe. Aí eu comecei a estudar sobre mãe. E quando eu comecei a estudar sobre o feminino, sobre mãe, na verdade eu comecei a estudar sobre trauma. E aí eu descobri que o grande problema, escute gente, talvez vai ser estranho você ouvir isso. Eu cheguei à conclusão que a ferida paterna é mais fácil de curar que a ferida materna. Eu cheguei à conclusão que perdoar os nossos pais é mais fácil do que perdoar a nossa mãe. Nós resolvemos o nosso problema com o nosso pai assim. Homem resolve o problema muito fácil. O masculino resolve o problema rápido. Mas é incrível como a gente não consegue resolver de imediato o nosso problema com a sua mãe. Porque parece que a nossa mãe está conectada com tudo dentro de nós. Você sabia que até os traumas errados, as impressões erradas que a gente tem com o nosso pai, quem foi que gerou? A mãe. Você sabia que nós pais só sabemos que a gente é pai porque uma mãe falou que a gente é pai? Irmão, se uma mulher não chegar pra gente e falar assim, ó, você tem filho, eu nunca vou estar sabendo. E a gente é pai porque ela falou que a gente é. Por isso que eu falo que todo homem é pai de fé, porque... Não sei se você sabe, na África, o filho quem herda não é o filho não, é o sobrinho. Por que é o sobrinho? Porque é certeza que é parente da mulher lá. Ué. Mas a mãe, amados, é a mãe. Escute, quem apresenta a imagem do pai é a mãe. Se a mãe apresenta a imagem errada do pai, a criança vai ter uma noção errada do pai. A igreja é mãe ou é homem? A igreja é feminina ou masculina? A igreja. Qual que é o gênero da igreja? Feminino. O irmão aqui, o barbudão,
o Sandro, ele vai falar, Jesus, eu sou sua noiva. Tá lá, os homens, né? Não é noiva, a gente está aqui, Jesus, eu sou sua noiva. Então, Jesus, a noiva, é o feminino. E quem apresenta a imagem de Deus Pai para o mundo? A igreja. O feminino igreja comunica a imagem de Deus Pai para o mundo. É a mãe que traduz a imagem do pai para o filho. E se essa imagem for deformada, a imagem do pai vai ser deformada. E eu estou convicto, assim, que realmente a grande ferida da nossa vida é a nossa mãe. Quando a gente vai olhar para todos os comportamentos da nossa vida, você sempre vai ver problemas sérios em relação à nossa mãe. E eu comecei a estudar sobre isso e eu fui percebendo essa ferida. Eu falei, Deus, será que existe? É porque eu não estou com a foto aqui. Deus, será que existe mesmo coisas que não estão resolvidas em mim? E eu ensino muito sobre as doenças psicossomáticas. Que a nossa alma fala, o nosso corpo fala da nossa alma. Pele, problemas de pele, problema de garganta, problema de estômago, problema de cabeça, sabe? E aí eu fiz uma oração, eu estava em Caxias do Sul, cheguei no hotel, e quando eu cheguei no hotel, eu recebi uma chamada, uma mensagem no WhatsApp da minha mãe. Meu filho, eu tô com uma conta aqui de R$4.500, você vai pagar, viu? Você nunca me deu nada. Ele ri. Mas eu não ri, não. Eu senti raiva na hora. Eu falei, peraí. Ela não me... Gente, eu falo isso com tanto temor. Isso aqui é solo santo, gente. Gente, falar de pai e mãe é tocar em solo santo. Eu falei, Deus, ela não quer conhecer minhas filhas, mas quer meu dinheiro. Não quer. Aí naquele dia eu senti algo assim que eu nunca tinha sentido na vida. Aí eu falei assim para mim, o que eu estou pensando aqui? Aí eu sentei na cama, baixei minha cabeça e falei, Deus, se tem algo que não está resolvido dentro de mim em relação à minha mãe, eu quero que meu corpo fale. Porque eu entendo muito bem, estudei, fiz uma formação em doenças psicossomáticas. Eu tenho um módulo, aquele livro, o livro Trauma é só sobre isso. Aí eu peguei e falei assim, se tem, eu quero sintoma. Eu quero sintoma. Irmãos, crede em Deus e crede em mim também. Você viu, não viu como é que eu fiquei, viu? Foi ou não foi assustador? Gente, no outro dia eu acordei como se fosse lepra. Todo o meu corpo tinha feridas enormes. Todo lado. Gente, doía essas feridas. Eu tenho ferida com a minha mãe. E eu procurei terapia. E já na verdade, depois disso, hoje é a minha prática, falando de cuidado aqui, eu toda quinta-feira, às 6 horas da manhã, eu estou no processo terapêutico. Eu quero falar. Minha terapeuta fica lá, teve um dia que eu fiquei 4 horas falando. 4 horas. Querido, escute. E comecei a mergulhar na minha alma, entender, compreender, tentar acessar a memória. Sabe por quê, amado? A mãe é a memória da vida. Você sabia que pessoas que têm problema com mãe não conseguem lembrar da infância? Mãe é memória, é mãe que tira foto. É mãe que fala, é mãe que conta a história. Eu não tinha... Amado, eu não lembrava nada da minha vida antes dos 6 anos de idade. Nada. E eu lembro que no meu processo terapêutico eu comecei a mergulhar dentro de mim e perguntar a respeito do que eu vivi e tal, da minha mãe e tudo. E eu lembro que eu estava fazendo comida e eu gosto demais de assistir Masterchef. Eu gosto de assistir Masterchef na hora que eu estou fazendo almoço. Eu coloco o meu tablet lá, fico fazendo comida. Eu gosto de fazer comida e estou ali. Gente, de repente, alguém foi apresentar uma batata frita por Jacan. Quando o Jacan pegou na batata frita e falou assim, eu lembro da minha mãe, ele falou. Na hora eu vi aquela memória. Eu vi minha mãe, eu com 3 anos de idade, ela visitando uma vez, eu lá na casa da minha tia e fritando batata palito.
Quando eu lembrei disso, eu falei, Deus, eu lembrei da minha mãe. Eu falei, obrigado por essa memória. Tempos atrás, eu estava vendo um processo, eu meditando e pensando, escrevendo o livro. Gente, teve um dia, quando eu estou com 50 páginas escrito o livro, é toda essa jornada minha de cura em relação à minha mãe. E tempos atrás eu estava escrevendo sobre isso e eu estava no hotel e de repente... Porque se você perguntar para mim, Eurípides, qual é o maior presente que nossos pais podem nos dar? A nossa vida. Isso é suficiente. Amém, irmã? Eu vou falar isso daqui a pouco para vocês. Gente, só o fato do seu pai ter dado vida, sua mãe ter dado vida a você, já é suficiente para você honrá-los. Amém? Porque você não honra pelo que eles fizeram. Se o seu pai cuidou de você, se o seu pai foi referência para sua vida, se sua mãe cuidou de você, se eles foram referência, levanta a mão para o céu 3 vezes no dia, aplaudir de pé. Louvo a Deus. Mas se não houve nada disso, nem te reconheceu, nem te registrou, eu sou grato. E eu vou ensinar isso daqui a pouco para vocês. Mas na hora que eu estava escrevendo lá o livro Coração Materno de Deus, que eu não sei se vai ser esse livro, esse tema, eu fiz uma pergunta para mim. O que há de mais precioso que sua mãe te deu? Eu falei, a vida. A vida. E eu sou grato disso, mãe. Olha o filho que a senhora teve. Olha que maravilha de filho. Olha que homem de Deus. Olha que homem que está mudando essa geração. Gente, eu ouvia meu pai falar comigo. Meu sonho é te ver morto. Meu sonho é receber a notícia que um caminhão passou em cima de você. Irmãos, são as mentiras que a gente vai acreditando na vida. Mas eu passei por processo de cura na minha vida. E hoje eu sei que eu sou uma voz da minha nação. E eu estava louvando a Deus de falar, mãe, o seu fruto deu certo. Mãe, o seu filho deu certo. Eu não sei se você vai alcançar isso que eu vou falar aqui. Eu só vou compartilhar o que eu vivi. E eu estava lá, assim, e eu estou escrevendo, né? E foi muito forte. Teve um dia que eu tive que até parar de escrever, porque eu estava pensando muito em toda a dor da ferida causada pela mãe. Eu fiz uma pergunta para mim, eu falei assim, qual foi a segunda coisa mais importante que sua mãe te deu? Na hora veio a resposta. Você sabe qual foi a segunda coisa mais importante que minha mãe me deu? A rejeição dela. O abandono dela. Você sabe por quê? Eu iria enlouquecer. Se minha mãe cuida de mim, se a minha mãe fica comigo, eu ia ficar louco. A melhor coisa que ela pôde me dar foi o abandono. Minha mãe me abandonou para eu não enlouquecer. E eu falei, mãe, obrigado por não ter vivido comigo. Você consegue entender isso, gente? Você consegue entender? É muito difícil entender isso, gente. De você olhar para tudo que eu vivi e falar, se eu tivesse... Por que eu estou falando isso? Tem um telefone que a Maria toma conta da minha agenda. Esse telefone deu um problema lá, ficou um tempo comigo. Aí consegui lá ligar ele, eu liguei ele junto, estava eu, Maria e o João Pedro, e fazia mais ou menos assim, umas 2 semanas que eu não acessava esse telefone. E aí teve meu aniversário dia 14 de outubro agora, e aí eu peguei liguei o telefone, eu falei, tava falando dos meninos, gente, falar isso com muito cuidado, porque eu falo com muito respeito. Minha mãe nem me ligou no meu aniversário. Me deu parabéns, tudo. Aí eu liguei o celular. Quando eu liguei, tava lá várias mensagens dela. Eu falei na frente deles, mandou mensagem para mim aqui. Você não vai me dar o dinheiro, né? Gente, vocês riram. Mas o que aconteceu na hora, Maria? Peraí. O que aconteceu na hora? A gente ficou em silêncio. A gente ficou sem estar em choque. Porque, gente, você está vendo? A mãe tóxica,
Eu nunca vou ter isso. Eu nunca vou ter a mãe tóxica faz isso. Eu nunca vou ter esse amor de mãe. Eu nunca vou ter uma mãe que me liga para dar parabéns. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer no processo de cura é contabilizar o que a gente nunca vai ter. Eu preciso assumir, gente. É a mãe que eu tenho. Eu aceito a minha mãe. Essa é a mãe que Deus me deu, que a vida me deu. Se você não quiser colocar Deus na equação, coloca a vida. Essa é a mãe que a vida te deu. Eu vou falar isso para vocês. Por que eu estou falando isso? Seja por questões de abandono, seja por questões de rejeição, seja por conflitos de personalidade ou até mesmo disfunções patológicas. Está lá, sua mãe tem alguma disfunção mental. Ela não nasceu. E a gente sabe, amado. Tem mulheres que não sabem ser mãe. As dores que nós carregamos em relação à nossa mãe traz um impacto por toda a nossa vida. Porque a qualidade de vida que eu tenho, a qualidade de vida está diretamente concentrado na maneira como eu trato a minha mãe dentro de mim, os sentimentos que eu tenho por ela. Falar essa frase aqui é muito difícil de ouvir. Assim como nós tratamos a nossa mãe, é assim que a vida nos tratará, porque a vida que você tem foi ela que te deu. E quando você critica, por isso que eu falo que quando eu conto essas coisas, eu conto com muito cuidado. Eu preciso que você entenda. Por que as pessoas não conseguem olhar para a própria vida e conectar a sua vida aos sentimentos que ela carrega dentro de si? Converter ao Pai. Eu tenho que converter. Sabe que o João Pedro tem que converter a mim, gente? Você acha que o João Pedro precisa se converter a mim? Por que o João Pedro não precisa se converter a mim? Porque tem um Pai presente na vida dele. Eu não tenho mais a passar por processo de conversão. Por que nós temos que converter os nossos pais? Porque a gente está distante deles. Por que eu me converto a Deus? Porque eu rompi com Deus. Por que nós temos que converter os nossos pais? Porque em algum momento da nossa vida a conexão se perdeu. A ruptura aconteceu. Escute, amado. Se nós não resolvermos a nossa dor com os nossos pais, nós jamais conseguiríamos entender quem Deus é, gente. Por isso que eu tenho um grilo com esse negócio de pai espiritual. Respeito. Amém. Tá lá. Mas na boa, gente. Na boa. Eu não acho justo você eleger alguém como pai espiritual na sua vida, sendo que você não está resolvido em quem te gerou. Eu acho que você precisa se resolver primeiramente com quem te gerou, porque eu creio em paternidade espiritual. Mas a minha geração aqui, principalmente no Brasil, quando fala de paternidade espiritual, é muito mais uma fuga para não reconhecer as dores que carrega do seu pai e de sua mãe. Não chame uma apóstola de mãe espiritual se você não resolveu nem com quem te deu vida. Por isso eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. De que maneira você se refere à sua mãe para outras pessoas? Quais são os sentimentos que você possui em relação à sua mãe? Mas eu digo, como é que a gente pode curar as feridas em relação à nossa mãe? Como é que a gente pode curar? Querido, curar a ferida com a nossa mãe, primeiro, é um processo longo. Se você perguntar para mim, Eurípides, de 0 a 10, quanto que você já olha para o seu coração e vê o seu coração curado em relação à minha mãe? Gente, em relação ao meu pai, eu posso dizer para você, 100%. Eu sou resolvido com meu pai. Até que eu escrevi o meu primeiro livro e dediquei para ele. Gente, eu resolvi meu coração em relação ao meu pai. Isso é um todo processo. Né? Carência foi processo terapêutico da minha vida. Cada vez que eu contava, que eu prego carência, é reviver tudo aquilo que eu vivi e ressignificar isso.
Então, se você perguntar para mim, quando que eu já resolvi meu problema com minha mãe, de 0 a 10? 2. Porque são fases. Primeiro você se esvazia da dor. Se esvazia da dor. Eu vou falar isso aqui. Você tem que se esvaziar dessa dor. Esvaziar da dor é vomitar. Vomitar toda a dor. Processos terapêuticos. Discipulado. Gabinete pastoral. Se esvaziar. Falar. Dar voz a uma criança que nunca teve voz. Mas é um processo longo. Segundo processo é aceitá-la exatamente como ela é. Essa é a mãe que eu tenho. Quando eu aceito a minha mãe, eu aceito. Gente, o que marcou a sua conversão? Aceitar. O que marcou o seu casamento? Você concorda quando alguém fala assim, não, eu tenho Deus no meu coração, esse negócio de aceitar, tudo... Não, mas eu tenho Deus no meu coração. A gente acredita nisso? Se você, na hora do casamento, fala, não, brincando, não aceito a pessoa como meu legítimo esposo. O que acontece? Cancelou o casamento, tem que marcar outro. Deixa eu te falar uma coisa. Aceitar é um dos principais passos na transformação, na aliança. Como é que eu me converto à minha mãe? Como é que eu me converto ao meu pai? Eu aceito vocês. Esse é o pai. Essa é a mãe. É isso aí. Porque quando você não aceita a sua mãe, você faz sua esposa de mãe. Você vai atrás de mulheres para tentar preencher o vazio que está dentro do seu coração. Essa é minha mãe. Mas, Eurípides, eu estou aceitando quem me abusou. Não, você não está aceitando quem te abusou. Eurípides, eu estou aceitando quem me rejeitou. Não, você está aceitando quem te gerou. Você está aceitando o lugar de mãe no seu coração. É minha mãe. E eu honro o que ela fez por mim. Eu honro a missão dela na minha vida, o que ela fez de mais importante na minha vida, que foi a minha existência. E como é que eu curo? Se esvaziando, mas primeira coisa, você precisa fazer isso, reconhecendo, aceitando exatamente como ela é. Aceitando. Eurípides, como eu sei que eu estou carregando feridas emocionais, bloqueios emocionais dentro de mim, em relação à minha mãe? Gente, quando uma mulher rejeita a mãe dela, ela está rejeitando o feminino dela. Quando a mulher rejeita a mãe dela, ela está rejeitando o feminino dela. Então, olha só. Vem cá, Simone. Fica na minha frente. Sabia que eu te amo de graça, né? Te amo demais. Então, escute. Você representa a mãe, tá? Vem cá. Deixa eu ver. Vem cá você. Vem cá você. Você representa os nossos pais. Fica aqui. Você representa os nossos pais, você representa nossas mães. Vem cá. Você representa a filha. Escute, gente. A gente sai da nossa mãe. Né? Todo mundo sai de uma mãe. E eu preciso aceitar essa mãe. Eu recebi a semente, eu tenho que aceitar esse pai. O meu pai. Então, mulheres saem das suas mães, aceitam as suas mães. Força dos Pais, eu ensino isso muito bem. O que é aceitar a mãe? Eu aceito o feminino, eu aceito a gestação, eu aceito a amamentação, eu aceito o lar, eu aceito o acolhimento. A mãe é acolhimento, o pai é impulsionamento. A mãe nos acolhe, o pai nos empurra para a vida. A força da mãe é a força das relações, a força da família, é a força da mesa, é a força do lar, é a força da comunhão, é a força do acolhimento. O pai é a força da projeção, do empreendedorismo, do mercado de trabalho, da faculdade, a força da vida. A mãe nos apresenta o lar, o pai nos apresenta o mundo. A mãe puxa para casa, o pai empurra para o mundo.
Mãe quer todo mundo dentro de casa, pai quer todo mundo resolvido na vida. Mãe fica feliz quando ela é visitada pelos filhos, pai fica feliz quando ele está dando certo na vida. É aquilo que eu falo, imagine se tivesse uma mãe lá na parábola do filho pródigo. Cadê meu menino? Não, meu amor, peraí, meu bem. Você tá entendendo? O menino veio falar comigo, tá querendo começar a vida dele, pediu dinheiro. Que pediu o dinheiro dele? Que história eu conheço? Você não conhece, você não sabe o que acontece dentro dessa casa. Você sabia que os dois estão brigando? Sabia que esses dois filhos não dão certo? Você só fica aqui enfiado nesse mercado de trabalho, só trabalhando aqui fora. Nunca está dentro de casa para saber o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo lá dentro de casa. Eu vou falar uma coisa para você. Se aconteceu alguma coisa com meu filho, eu nunca te perdoo. Aí passa um tempo, ela fica sabendo que está trabalhando no chiqueiro. Eu fiquei sabendo que o meu filho, que tem casa, que tem mãe, está trabalhando, comendo comida de porco. Você levanta essa bunda dessa cadeira aqui e vai atrás do meu filho agora. Ele vai atrás do filho, ele vai. Mas não dá tempo para ele se arrepender. Mãe protege tanto, mãe ama tanto, que dá a impressão que o pai não ama. Pai ama, mas pai ama solto. Pai saudável sabe que filho saudável é filho que não está orbitando em volta da mãe. Então, nós nascemos de uma mãe. A menina nasce da mãe. Ela sai da mãe, aceita essa mãe, é minha mãe. A mãe que a vida me deu, é a minha mãe. E quando ela aceita essa mãe, ela aceita a força do lar, a força das relações. E eu vou explicar a outra força principal que a gente recebe, amado. Uma das principais forças. Ela recebe a força da mãe. Você sabe qual que é? A força de se amar. Você sabe, gente, você está diante da pessoa mais irresponsável com a saúde dele que você puder imaginar. Eu cuido muito bem da minha vida espiritual, eu cuido muito bem da minha vida emocional, mas Deus está me cobrando. Aquele prato de salada que eu como é insuportável comer ele. Entende? Ômega 3, para que aquilo? Para que ômega 3? Para que magnésio quelato? Pelo amor de Deus. Aí tem que tomar aquilo, mas sabe por quê, meu irmão? Porque não deu manutenção. Não sabe cuidar de si mesmo. Mas você sabe quem... Gente, eu creio nisso aqui igual eu creio em Jesus Cristo. Escute. Quanto mais você foi cuidado por uma mãe, mais você sabe se cuidar. Mais você se ama, mais você se cuida. Sabe, gente resolvida, gente assim, sabe, que cuida de si mesmo, cuida da sua saúde, não tem problema de obesidade, não tem problema de pele, não tem problema de estômago, não tem problema de garganta. Você vai ver a mãe, presença de mãe, foi cuidado pela mãe. A mãe é a força do cuidado, a mãe é a força da nutrição, a mãe é a força do acolhimento. Aí essa menina sai da mãe dela, vai pro pai, toma a força do pai. O que é a força do pai? A força do empreendedorismo, a força de ir para a vida, a força de se resolver. E faz o quê? E vai embora para a vida. Agora presta atenção. Isso acontece principalmente quando o esposo e a esposa estão em crise, estão distantes um do outro. E aí, os dois distantes um do outro, via de regra, a gente acha que a filha toma as dores de quem? Não toma. Via de regra, filha toma a dor do pai. Porque ele puxa ela para ele. Tipo assim, filha, cuida de mim, sua mãe não cuida de mim. Quem que você acha que mais dá atenção para a filha? Mãe ou pai? Pai. E essa menina toma as dores do pai. Coitado do meu pai, tadinho do meu pai, minha mãe não cuida dele, mas eu vou amar meu pai. E ela se torna o pai, gente, é o pai maravilhoso, é o pai lindo, é o pai que, inclusive, ele tem erros que ela não quer nem ver. É o pai maravilhoso, é o pai lindo, é o pai que eu amo esse pai. Aí isso acontece? Ela rejeita a mãe dela, ela rejeita o feminino da mãe, o feminino que ela precisa na vida.
e ela toma a força do masculino. Isso aqui não é lesbianismo. Lesbianismo é ser machucada pelo pai e não tomar o pai e receber a força dele. Quando a mulher faz isso, sabe, quando ela faz esse movimento, sabe o que ela se torna? Ela se torna uma mulher viril. Porque ela tomou a força do pai dela. E quando ela toma a força dos pais, ela fica uma mulher viril. Ninguém manda em mim. Eu me sustento. Ninguém precisa me proteger. E ela passa a vida toda fazendo isso aqui, ó. Medindo força com o homem. Sabe por que ela está medindo força com o homem? Porque ela tomou a virilidade do pai. E pasmem. Escute, eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Isso aqui foi uma das grandes descobertas que eu fiz, que eu descobri. Estar preso aos pais não é estar preso somente às dores deles, aos traumas que viveu. Muitas das vezes, acontece muito com mulher, também com homem, é quando aquele pai é perfeito. O pai perfeito. Geralmente é quando a menina só não tem vida sexual. Mas a vida dela é o pai dela, ela que cuida do pai, ela que protege o pai, é o homem da vida dela. Então ela pega essa régua do pai perfeito e encaixa em todos os homens. Automaticamente o homem não presta para ela. O único homem que presta é quem? O pai perfeito. E ela sempre rejeita os homens porque não tem homem igual o pai dela. E você sabia que tem mulheres que para conseguir casar ela tem que romper com a referência de perfeição do pai dela? Você não consegue ter homem na sua vida porque você mede os homens pela régua do seu pai. E não somente isso, muitas vezes essas mulheres que tomam a virilidade do pai, a maioria casam com homens fracos. Se tornam mulheres sozinhas, entupidas de caroços. No final elas não suportam. Desculpe falar isso aqui. Acabam casando com homens que têm problema na sexualidade, que não são resolvidos na sua sexualidade, porque ela é forte demais. Ela não aguenta um homem forte. Ela quer um homem fraco. Não só no caráter, como na sexualidade. Obrigado. Então, obrigado. Então, escute. Por que eu estou falando isso? Que quando nós excluímos, quando nós criticamos, quando nós julgamos e exigimos e desprezamos a nossa mãe, perdemos o prazer de viver, foi o que eu falei para você. Não tem alegria na vida, gente. A alegria da vida, a alegria de gostar de viver. A maioria das pessoas que eu converso que tem vontade de morrer, quando você vai na história dela, problema com mãe. Não tem vida. A história lá do menino para viver. E aí eu preciso voltar nesse assunto, o que aconteceu comigo. Eu estou aprendendo a cuidar de mim. Porque eu conectei com meu pai. E quando eu conectei com meu pai, o que aconteceu comigo? Para onde eu fui? O Brasil. Gente, meu pai era caminhoneiro. Meu pai viajou esse Brasil inteiro exportando madeira do Pará. A vida do meu pai era faria. Eu fui nesse lugar. Meu pai pisou em todos os estados do Brasil como caminhoneiro. Meu pai dirigiu 35 anos o caminhão. Querido, quantas vezes no meu processo de cura com meu pai, isso aqui é processo terapêutico. Sabe o que eu fazia, Cote? Eu dava um jeito de achar um posto de caminhoneiro dormindo. Eu ia lá e respirava o cheiro de caminhão. E eu lembrava do meu pai. E ninguém me ensinava isso. Eu vivi, gente, aqui nessa base, 10 a 15 anos de cura em relação ao meu pai. Falar para vocês que a minha ferida está curada em relação ao meu pai é legal você ouvir agora, mas eu estou falando de mais de 10 anos de cura. Mais de 10 anos de processo de cura. De chegar assim naquelas lugares, ficar ouvindo o barulho dos caras batendo nos pneus para confiar. Eu lembro, meu pai batia, pegava um martelinho assim, ó, no pneu para saber se o pneu estava cheio. Aquele barulho de tsh. Eu parava lá assim, falei, sabe que meu pai já esteve aqui? Meu pai já esteve aqui.
Será que meu pai já esteve aqui? E todas as vezes que eu vivia isso, eu ia amando mais meu pai. Eu ia amando. Mas nunca é cobrança. Gente, não se cobre para amar seus pais. Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês: só aceite. Eu aceito. E quando eu aceitei, aí eu falo isso lá em Carência, eu falo isso na Força dos Pais, eu quero me dedicar à mãe. Quando eu aceitei o meu pai, eu recebi a força do impulsionamento, a força do empreendedorismo. Amado, gente, eu penso em projeto 24 horas. Se eu ligo para o Cote 10 vezes no mês, 9 meses é para falar de um projeto tá na minha cabeça. Por que você acha que fazer isso? Porque minha cabeça é projeto, empreendedorismo. Mas eu fui curado, amado, eu era o cara mais irresponsável que você puder imaginar. Tudo que eu começava, não terminava. Empreendedorismo, o pai te impulsiona. E a mãe? A mãe te ensina a se amar, a gostar de família, a gostar de lar, a valorizar a esposa, a valorizar a filha. Então, e quando eu comecei a entrar num processo, porque assim, amado, a dor no corpo é algo que eu convivo a vida toda. Eu tenho dores do alto da cabeça aos pés. Eu lembro do corte, eu falava para ele de coluna, lembra? Várias vezes eu falava por dores. E quando eu comecei a entrar num processo terapêutico, as feridas que nasceram dentro de mim, muitas dores continuaram. Muitas dores. E eu falei assim, mas eu entro dentro de mim, eu mergulho dentro de mim mesmo, e choro, tem que chorar. Amado, e chora, e fala, e vomita, e põe para fora. Por que eu ainda continuo com certas dores? Sendo que eu entendo essa questão das doenças. E eu recebi um sopro no meu coração, assim, no meu espírito, na minha alma. Sabe o que Deus falou comigo? Eu não quero tirar a dor do seu corpo. Eu quero que você aprenda a cuidar de você. Quando você aprender a cuidar de você, as dores vão embora. Você precisa aprender a parar de comer, você precisa aprender a parar de comer doce, você precisa aprender a cuidar da sua vida. Cuide do seu corpo e a dor vai embora. E por que eu nunca cuidava do meu corpo? Porque ninguém cuidou de mim. Eu sempre era jogado na casa de uma tia, na casa de um tio, sabe? Eu sempre fui aquele que sempre alguém estava me encaixando ali. Eu sempre estava na casa de um, na casa de outro. Quem leu Carência sabe como é que é essa trajetória que eu vivi. Por que eu falo isso, amado? Esse bloqueio da gente não cuidar de nós tem a ver com a nossa mãe. Principalmente nossa saúde física e emocional. Equilíbrio emocional tem a ver com mãe. Transtornos emocionais, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, obesidade, anorexia, depressão, suicídio, compulsões, ansiedade, ataques de ira, vício. Pastor, eu não sei porque eu tenho uma ira dentro de mim. Uma ira. Quando você vai no histórico dessa pessoa, você vai ver que é muito problema com mãe. Por que essas questões estão a cada dia sendo mais epidêmicas nos dias de hoje? Por que é tão essa epidemia de transtornos emocionais e transtornos alimentares, depressão, suicídio? Amada, depressão é a doença mais incapacitante do planeta Terra. Foi dito pela OMS que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, perdendo só para as doenças cardíacas. A OMS falou isso no ano 2000. Que no ano 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo, perdendo só para as doenças cardíacas. Mas aquilo que a OMS falou que ia acontecer em 2020, em 2015 a depressão já era a doença mais incapacitante do planeta Terra, ganhando inclusive das doenças cardíacas. Querido, a base de 80% das nossas doenças físicas e emocionais está diretamente ligada à ausência de uma mãe na vida de um bebê. Vou falar uma coisa aqui, que eu falo isso com muito cuidado, eu sei que cada um tem a sua história, cada um tem a sua história, e isso aqui que eu vou falar também, eu quero que você se julgue. Endometriose, câncer de mama, dificuldade de manter uma gravidez, quando você vai na raiz, problema com a mãe. Você sabe por quê, meu irmão? O que é a
que há de mais materno numa mulher? O que há de mais materno no corpo de uma mulher, melhor dizendo? Mama e útero. Meu irmão, a pessoa vai lá e faz um monte de exame, ela vai descobrir que ela carrega dores no corpo dela em relação à mãe. O corpo está falando. Falava isso lá na cidade, já teve um pessoal na última foto, tinha gente lá de Rondonópolis. Ministrava isso em Rondonópolis. Foi uma vez, na segunda vez, uma mulher falou: pastor, sabe quando o senhor falou a respeito de mãe aqui? O senhor falou de se conectar com a mãe, perdoar a mãe, parar de criticar a mãe. Pastor, eu critiquei a minha mãe a vida inteira. Eu tenho 40 anos, eu tenho 35 anos de idade. Eu sou casada, pastor, há quase 15 anos, quase 12 anos. Eu nunca consegui engravidar. E não tem nenhum problema, não consegui engravidar. Naquele dia, pastor, eu queria ir lá para minha mãe. Eu não queria lá criticar minha mãe, porque é isso que a gente faz, amado. Quando eu falo de perdoar pai, eu não estou falando de perdoar com a boca, honrar pai, não é isso. Honrar pai e mãe no coração. No coração. Lá no seu coração. Parar de criticar seus pais, parar de julgar seus pais, parar de apontar erros nos seus pais. E naquele dia, pastor, eu queria ir lá na casa da minha mãe só para estar com ela. Eu não estava lá para criticar ela da maneira como ela faz comida, da maneira como ela cuida da casa. Não estou ali para criticar. Eu só estou lá naquele lugar para amar minha mãe, para ver. E eu fui lá, abracei minha mãe, arrumei a casa dela sem criticar. Pastor, naquela semana eu engravidei. Eu estou aqui para testemunhar para o senhor. Naquela semana eu engravidei. E ela mostrou o bebê dela e falou: eu estou grávida de novo. Depois de um ano que eu voltei lá. Amado, tá vendo? Escute. Pare de criticar sua mãe. Pare de julgar. Para de colocá-la no lugar onde você pega a sua régua do julgamento e fica medindo o amor dela. Ela não me amou o suficiente. Posso falar uma coisa para você? Você só está vivo porque sua mãe quis. Pastor, ela tentou me abortar. Tentou. E se uma mulher quiser, ela consegue. Vou falar uma coisa para você. Toda mulher consegue interromper uma gravidez. Se você não morreu, é porque ela quis. Nem que seja no inconsciente dela, ela quis que você nascesse. E se reconciliar com sua mãe, amado, é um dos maiores segredos para a sua vida, para cuidar de você, para você se amar. Pare de julgar sua mãe pelo casamento horrível que ela teve, pelas escolhas erradas que ela fez na vida. Alguém chegou para mim e falou: pastor, o senhor está falando sobre família aí? Eu não tinha ministrado ainda sobre pais. Eu decidi, tudo que o meu pai e minha mãe fez de errado comigo, eu vou fazer certo com meus filhos. Eu falei: então você está criando seus filhos baseado numa honra ou numa crítica? Numa crítica. Você tem como filosofia cuidar dos seus filhos a partir de uma crítica. Por favor, pare de dizer que você faria melhor. Que o que ela fez não foi bom. Uma mulher que critica e julga sua mãe, critica e julga o seu feminino. Por isso que as mulheres de hoje, amado, escute, não suportam viver casada. Quantos filhos as nossas avós tinham? 10, 15, 20 filhos. Elas terminavam a vida odiando esses filhos, odiando esses netos, ou amando todo mundo perto deles. Vou te dar uma prova como as mulheres hoje não têm a força da sua mãe e criticam suas mães. Qualquer pessoa que trabalha com aconselhamento com casais sabe quando é que começa a crise no casamento. No primeiro filho. Aonde começa a maioria das depressões das mulheres? No primeiro filho. Por quê? Porque a mulher não tem força para ter filho. Por que ela não tem força? Porque ela critica a mãe dela, julga a mãe dela. Todas as vezes que você critica e fala mal da sua mãe, você perde a força do seu feminino. Você perde a capacidade daquilo que Deus te deu. Mas, Elipe, como é que a gente cura essa mãe? Primeiro, aceita ela do jeito que ela é. Eu estou nessa fase aí. De vez em quando vem um julgamento dentro de mim, assim, sabe? Eu aceitei ela. E quando eu aceitei minha mãe, eu parei de colocar os anos no lugar de mãe.
Eu aceitei minha mãe. Segunda coisa. O inimigo está aqui. Seja grato pela vida. Sua mãe foi perfeita. Você podia falar isso. Minha mãe foi perfeita. Por que sua mãe foi perfeita? Ela deu a vida a você. Sua mãe foi perfeita. Ponto final. Mas quando você entende isso, sua mãe foi perfeita. Aprenda a aceitar a vida como a sua mãe te deu. Terceira coisa. Eu tô com um passador errado. Aí não passa mesmo, né? Escute. Tá, como é que você perdoa as feridas com sua mãe? Assumindo a nossa própria vida e a tornando frutífera. Alguém chegou para mim e falou assim: Eurípides, como é que eu honro a minha mãe? Gente, sabe como é que eu honro a minha mãe e meu pai? Cuidando da minha vida. Sendo um bom marido, sendo um bom filho, sendo um bom marido, sendo um bom esposo, cuidando da minha vida financeira, cuidando da minha saúde, cuidando da minha vida ministerial. Quando eu cuido da minha vida, eu estou honrando o fruto que os meus pais colocaram no mundo. A gente acha que honrar pai e mãe é ficar lá orbitando em volta deles, resolvendo a vida deles, pagando as contas deles. Você pode até fazer isso, gente, pode fazer isso. Mas faça isso por gratidão e não por culpa. Faça isso por gratidão. Como é que eu sei que as minhas dores estão desaparecendo em relação à minha mãe? Quando eu aprendo a cuidar de mim, quando eu aprendo a cuidar da minha saúde, quando eu tenho saúde física, quando eu estou com saúde emocional, quando eu estou fluindo na minha vida emocional e na minha saúde física. Eu não preciso levantar a mão. Quem aqui entre vocês, não levante a mão, se sente preso às dores da sua mãe? Gente, sabe por quê? Porque uma coisa bem recente que eu aprendi, que muitos dos nossos bloqueios em relação à nossa mãe, nós já estamos indo para o final, não tem a ver necessariamente com os traumas, mas com a dificuldade de se desprender da mãe. Sabia que tem muita gente aqui assim? Aquilo que eu chamo de identificação abusiva. É um excesso de identificação com a mãe. E esse excesso é tão enorme que esse filho, que essa filha, acaba se identificando com as dores da própria mãe. Não são as dores causadas pela mãe, são as dores que minha mãe carrega e eu me responsabilizo por essas dores. Não são as dores que a minha mãe e meu pai causaram em mim, mas as dores que pertencem a eles. Irmãos, quando um filho toma a dor da sua mãe, esses filhos estão fadados a viver as mesmas dores que essa mãe está vivendo. Padrões, destinos, comportamentos, começa a ser repetido pelos filhos. Então eu sou preso às dores da minha mãe. Como é que isso acontece? Vivo isso o tempo todo. Você deve até, como conselheiro, já deve ter ouvido isso. A mãe é mal resolvida, tem um problema sério no casamento, é abandonada pelo marido. A moça fala: eu não tenho, minha mãe fez tanto por mim, minha mãe me amou tanto que eu não posso deixá-la sozinha. Sabe o que acontece? Você não é protagonista da sua história, você vive as dores da sua mãe. E é uma coisa que eu tenho falado nesse Brasil e as pessoas, isso é, amado, isso é redentor. Filho não é responsável pela vida emocional dos seus pais. Filho não tem que se responsabilizar pela vida errada que os seus pais tiveram.
Seus pais erraram, isso é problema deles. É eles que têm que se resolver. Você tem 50% da sua mãe, 50% do seu pai. Então sabe o que significa? Filho não tem que ficar do lado de ninguém. Pastor, como é que eu cuido da minha mãe, que é idosa? Isso é honroso. Cuidar da sua mãe idosa, cuidar do seu pai idoso, que tem Alzheimer, é honroso. Mas escute, cuide da sua vida primeiro. Cuide da sua própria história, porque lá no final você vai estar praticamente com um buraco existencial enorme dentro de você, porque você nunca viveu sua vida, você viveu as dores do seu pai e da sua mãe. Isso é maldição. Está preso às prisões e às dores dos seus pais. Isso é comer uva verde. Eu não tenho que me responsabilizar pelas dores da minha mãe. Isso é redentor, gente. Eu prego isso todo final de semana. Esse é o grande problema da minha geração. Quando é que um adulto amadurece na vida? Quando ele consegue desprender dos pais dele. Amado, isso acontece inclusive com os nossos filhos. Minha esposa viajou esse tempo atrás para ficar para minha cunhada ver o neném. Eu fiquei com as minhas filhas lá, né? A de 7 e a de 9. E aí teve um dia lá que eu estava lá com as meninas. Aí eu falei assim, ó, mamãe viajou, agora eu tô aqui, vamos pegar a cama aqui, e eu já coloquei aqui, vocês vão dormir com o papai. Disseram assim. Vamos dormir no nosso quarto. Deixa eu te falar uma coisa, eu atendo casais que os filhos estão na pré-adolescência dormindo com seus pais. Você sabe por que eles estão dormindo com os pais? Acontece dentro de casa. Olha aqui. Quando os pais não são resolvidos na vida, os filhos se sentem presos a eles. Como assim preso? Não é consciente, isso é inconsciente. É inconsciente. Qual que é o primeiro processo de emancipação na nossa vida? Alimentação, cocô e dormir. Quando é que a criança está emancipando? Quando ela faz cocô sozinha, quando ela se limpa sozinha. Quando é que um filho está emancipando? Quando ele vai para o quarto dele, quando ele dorme sozinho, quando você ensina ele a enfrentar o escuro, quando você ensina ele a enfrentar que as formas que têm aparência de gente não é gente. Quando você fala para ele que o papai está no outro quarto, que aquele quarto lá é da mamãe e do papai, o seu quarto é esse aqui. Quando é que seu filho está emancipando na vida? Quando ele sabe comer sozinho. O que criança mais gosta de comer? O que criança mais gosta de comer? Batata frita e nugget. Sim ou não? E você vai dar batata frita e nugget para seu filho? Você tem que colocar alimentos que vão ajudar em todo o organismo dele. Sim ou não? Pois é, escute. Eu tenho percebido que filhos que estão presos aos seus pais mal resolvidos, quando os pais não se resolvem como casal, esse processo até dentro de casa não acontece. Fica preso. Filho que dorme na cama dos seus pais estão denunciando a vida frustrada que o casal tem. Filhos que não conseguem ir para a vida, ir para o outro quarto, comer sozinho, se emancipar, está denunciando que está preso aos pais, eles estão presos. Gente, quando é que um homem e uma mulher estão assim, bem, no seu casamento, conectados? Quando os filhos vão embora. Eu vou falar um diagnóstico aqui sistêmico, difícil de ouvir, mas eu gostaria que você levasse em consideração que possivelmente eu esteja certo. Filho com 30 anos dentro de casa denuncia o casamento dos seus pais. Sabe por quê? Quanto mais os pais são resolvidos um com o outro. O que é resolvido? É minha mulher. É minha mulher, eu amo minha mulher, eu quero ficar com a minha mulher, eu quero viajar com a minha mulher, eu quero dormir com a minha mulher, eu quero fazer sexo com a minha mulher, eu quero ver com a minha mulher. Quanto mais esses casal tá mal resolvido, não estão conectados, mais os filhos têm o pior sentimento que nos prende aos pais, que é a pena. Se o seu filho tem pena do casamento frustrado que você vive com a sua mulher, eles nunca vão para a vida. Não prospera na vida. Não vão para a vida porque os pais estão mal resolvidos. Estão presos aos pais. Isso é adoecedor, irmãos. Adoecedor. E sabe o que acontece? Olha só essa imagem aqui. Ou nós estamos presos aos nossos pais por culpa,
Ah, minha mãe fez tanto por mim, não é justo eu ir embora para a vida, não é justo eu mudar para outra cidade. Olha aqui. Porque eu já vi isso em aconselhamento. Pastor, eu não posso sair da casa da minha mãe. Eu sou casada, mas a minha mãe já fez tanto por mim. Gente, qual que foi o tanto perfeito que uma mãe e um pai fez pelo filho? A vida. Guarda essa informação. Tem como pagar isso? Então, nada que o filho pague o que o pai fez. Então, o filho não tem que pagar nada. Ele não consegue pagar. Como é que o filho paga? Para na vida dele dar certo. Indo para a vida. Porque quando eu estou aqui preso aos meus pais, seja por culpa, tadinha da minha mãe, ela fez tanto por mim, não é justo eu ir embora. Ou por pena. Eu não posso ser mais feliz que minha mãe. Gente, isso é assustador. A quantidade de gente que não tem coragem de casar para não ser mais feliz que a mãe dela. Mais feliz do que o pai, mais feliz do que a mãe. Já cansei de ver. Deixa eu te contar um processo sistêmico aqui. Rapaz, filho de um adultério, a mãe, filho de pastor, engravidou e foi expulsa de casa, porque era filha de pastor, o menino, e foi embora. Lá no futuro, ela volta para casa com esse menino adolescente. O pai aceita esse menino, mas sempre rejeita essa mãe, essa filha. Mas aceita esse neto. E até chama ele de filho, e ele passa a chamar o avô de pai. Pois bem, ele se torna um excelente psicólogo, né? Mas as suas dores, ele conhece esse pai lá nos seus 17 anos de idade. Agora o pai é rico, pastor evangélico e muito rico. Olha que interessante. Morando numa cidade próxima, isso em Goiânia e Brasília, morando em Brasília. Aí ele pega e fala para o pai, né? O pai tendo relacionamento com ele, tendo essa conexão, e fala, filho, ele já adulto, já psicólogo, eu estou querendo montar uma clínica aqui, eu queria que você assumisse essa clínica. Eu nunca tinha coragem. Nunca tinha coragem. Filho, eu quero montar essa clínica, eu queria que você assumisse, vários psicólogos, nunca tinha coragem. Um dia ele entendeu que ele não ia lá para aquela cidade. Ele casado, mora com a esposa dele, já tem a vida dele, mas ele não ia lá para aquela cidade assumir aquela clínica, porque inconscientemente, lá na infância, ele fez de tudo para fazer essa mãe feliz, porque a mãe foi expulsa de casa e não tinha marido, e era filho de um adultério. Lá na infância, ele foi repetindo esse padrão. Lembra quando eu falei a qualidade do relacionamento, do vínculo que a gente tem com a mãe, a gente reproduz na vida. Ele pega, isso significa que inconscientemente, ele não tinha coragem de ir para Brasília. Você sabe por quê? Que se ele fizesse isso, ele ia fazer o quê? Trair a mãe dele. Mas a mãe dele tem essa preocupação? Ele tem essa responsabilidade? Não. Toda criança é leal aos seus pais. E muitas das vezes o menino, por lealdade à mãe, não vai para o pai para não deixar a mãe triste. Só que ele leva isso para a vida. Ele nunca vai para a vida profissional, ele nunca vai para o empreendedorismo, ele nunca é lançado na vida, porque ele está preso à lealdade que ele teve na infância com a mãe. Você está vendo quando a gente fica preso ou por culpa, ou pena, ou por punição? Você não cuidou de mim, pois agora você vai cuidar. Você não cuidou de mim na infância, agora vai cuidar na vida adulta. Esses caras que a mãe sai de casa para ir para o mercado de trabalho, fica na creche, fica na casa de alguém. Aí quando ele vai na vida adulta, fica lá morando com a mãe a vida toda para que a mãe pague por não ter cuidado dele na infância. Agora vai cuidar de mim numa casa de recuperação, vai cuidar de mim num presídio, vai cuidar de mim agora na sua casa, com 40 anos sendo cuidado pela mãe, punindo a mãe. Ou por dor, pena da mãe. Escute, quanto mais presos às dores dos nossos pais, mais fraco, mais perdido, mais confuso você se torna na vida. Você está preso à sua mãe. Vejo isso toda semana. Se minha mãe não foi feliz,
Eu não posso ser feliz. Por lealdade nós nos tornamos presos a Ele. Sabe, irmãos, o maior presente, a maior honra que você pode oferecer para os seus pais é cuidar bem da sua vida, construir relacionamentos saudáveis e exercer sua profissão com excelência. Cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Escute. Nenhum filho tem a capacidade de resolver, preencher ou se responsabilizar pelas frustrações e vazios de seus pais. Tem um vídeo que eu esqueci de ver isso, não tem como passar. Cabo de áudio. Tem um vídeo na internet de um rapaz que chega assim e fala assim: pai, eu tô querendo ir lá para 2000. Aí o pai fala: bem, caipira, vai não, filho. Papai não consegue viver sem você. Quem viu esse vídeo aí? Papai não consegue fazer o seguinte. Isso é um homem já feito lá. O cara deve ter uns 20, 30 anos. Seguinte, filho, nós não vamos sair de casa. Para você visitar seus primos lá na cidade, você vai comigo e com a mamãe. A gente vai com você e você volta, porque a gente não vive sem você. É muito provável que esse casal tenha uma vida infeliz. E os filhos estão presos às dores dos seus pais. Não consegue ir para a vida. Não consegue. Por que você é tão insatisfeito na vida? Por que você é tão infrutífero? Você não tem prazer na sua vida. Você não consegue viver a vida. Possivelmente. Você não consegue viver uma vida próspera, sexualmente, não tem patrimônio, não tem profissão, não tem casamento. Você sabe por quê? É por conta disso aqui, gente. São casados? Vem cá vocês dois. Gente, nós vamos finalizar aqui. A vida é um rio. Amém? Jesus se compara como um rio. A vida é fluida. A vida é fluida. A vida nunca é para trás. A vida sempre é para frente. Para frente. Aqui é o tempo de ser cuidado pelos nossos pais. É o tempo da infância. É onde minha mãe cuida de mim, é onde meu pai cuida de mim, é onde ele me dá vida, é onde ele me ama. Então aqui é o tempo da minha infância. Sou criança aqui. Então eu vou perguntar uma coisa para Cláudia. Cláudia, o Thomas faz sexo? Hã? O Thomas tem dinheiro? O Thomas tem patrimônio? O Thomas tem profissão? Por que ele não tem? Porque ele é criança. Deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que você fica pairando em volta dos seus pais, você vai para o lugar de criança. Por isso você não tem nada na vida. Você está no lugar errado. Você está na infância. Se você está aqui, mamãe, cuida de mim. Você não tem dinheiro, você não faz sexo, você não tem vida sexual com sua esposa, você não tem dinheiro, você não tem patrimônio, você não tem nada. Você está aqui no lugar de criança. E no lugar de criança, meu irmão, só recebe, nunca produz. Qual que é o lugar da vida? Embora para a vida. Cuidar, ser protagonista da própria história, cuidar da própria vida, fazer sua vida dar certo. Olhar para esses pais grato. Sou grato, mãe. Sou grato, pai. Sabe, mãe? A senhora não conseguiu ser o que eu espero. Mas eu vou ser um filho que vou honrar o seu fruto. Sabe, pai? Obrigado pela sua semente. E eu vou fazer seu fruto dar certo. Me viro e vou para a vida. E deixo os meus pais em paz. Pronto, não devo nada. E nem consigo pagar. João Pedro nunca vai conseguir pagar. Gabriel, Bárbara, nunca vai conseguir pagar. Gente, o que a Cláudia vive de abrir mão de tantas coisas, de cansaço, de esgotamento. A Cláudia, esse tempo atrás, contando que ela ia ministrar, amamentando com o Thomas, chegou na cidade. Lembra você contando lá em Campo Grande? O que as nossas mães passam, gente, de noite. Amado, quem fez isso por nós? Os caras chegam assim: pastor, minha mulher não cuida de mim. Glória a Deus. As mulheres, eu não sei porque a mulher fala que não é minha empregada. Glória a Deus, irmão. Mulher não é empregada de homem, não é sua mãe. Sabe por quê? Mãe cuida, ainda se sente culpada. Mulher não tem que se sentir culpada, não, meu irmão.
E muitas vezes o homem não consegue cuidar de uma esposa porque a régua dele é quem? A mãezinha dele. Então ele mede a mulher dele pela mãe dele. Está preso a quem? Amado, até com aquilo que a sua mãe fez de bom por você e o seu pai fez de bom, você tem que desligar disso. Obrigado, querido. Gente, faz sentido ouvir isso? Agora eu queria fazer essa pergunta para você. Quem aqui se sente preso aos seus pais? Não, sinceramente. Quando você ouve o que você ouviu aqui, quem aqui se sente preso à sua mãe? Seja por dor, seja por culpa. Parece que não é justo você ser feliz e sua mãe não ser. Sei lá. Quem aqui entre vocês, agora eu quero que você se manifeste, e se sente preso à sua mãe, levante a mão. Quem que se sente preso aos seus pais, de alguma forma? Sente preso. Quem aqui? Levante a mão. Fique em pé vocês, por favor. Fique em pé. Mais alguém? Eu me sinto preso à minha mãe. Eu me sinto preso ao meu pai. Quem aqui se sente? Feche seus olhos. Eu gostaria que você imaginasse seus pais na sua frente. Você quer imaginar só sua mãe, pode imaginar. Seu pai, eu não sei quem que você sente preso. Eu gostaria que você repetisse comigo essas palavras. Diga comigo. Eu sei que vocês não prosperaram na vida. Eu sei que vocês tomaram decisões erradas. Vocês discutiam o tempo todo. E eram infelizes na vida. E até hoje eu julguei vocês por isso. Até hoje eu tive pena de vocês. Mãe, muitas das vezes eu tomei as dores do meu pai. E te julguei. E te condenei. Pai, muitas das vezes eu tomei as dores da minha mãe. E te julguei. E te condenei. Agora eu devolvo essas dores, esses problemas que eu carrego e eu me sinto responsável por ti. Eu liberto vocês dos meus julgamentos. Eu liberto vocês das minhas expectativas. Eu decido esperar que vocês façam algo por mim. Papai e mamãe, vocês não precisam cuidar de mim. Eu sou maduro e eu sei cuidar de mim. Eu não sou criança e eu assumo a minha própria vida. Eu decido parar de esperar. Vocês tiveram a sua história e eu tenho a minha história. Eu liberto vocês de todas as minhas expectativas. Vocês não me devem nada. Eu desisto de te salvar, mãe. Eu desisto de te salvar, pai. Eu desisto de te julgar, mãe. Eu desisto de te julgar, pai. Eu saio desse lugar e eu assumo o meu lugar na minha própria vida e história. Eu olho para aquilo que vocês já me deram e eu sou grato. Mãe e pai, eu me desligo de vocês. Eu me desprendo de vocês. Olha aqui para mim. A única obediência que vocês devem a Deus. Vocês não são crianças. Vocês não precisam se sentir culpados por frustrar os pais de vocês, por não suprir as expectativas. Isso é coisa de criança. Isso não é coisa de adulto. Adulto é responsável pela sua própria vida. Isso é uma luta que as pessoas vivem. Sabe o que eu acabei de fazer isso aqui? Um atendimento, uma oração que a gente vai fazer lá no atendimento. Para você entender o quanto as pessoas estão presas aos seus pais.
Seja por dor, obrigado, querido. Seja por dor, seja por culpa, seja por punição. Amém, queridos? Eu não sei como é que está seu coração em relação à sua mãe ou seu pai. Eu só sei o seguinte, gente. O maior segredo da vida é quando você sabe cuidar de você mesmo. É quando você é responsável pela sua própria vida. Sem precisar de papai e mamãe. É fazer o fruto dar certo.